tendo a sessão da manhã de acordo também com a vossa participação. A Andreia vai tomar agora a rédea aqui um bocadinho da parte da tarde, ou pelo menos do primeiro momento da parte da tarde, portanto, e depois vamos voltar com certeza a pôr em comum ideias depois da intervenção da Andreia. Logicamente, as zonas de floresta e zonas rurais que são menos povoadas, porque são menos povoadas, são menos interessantes para o político. Por isso, todas as medidas, ou grande parte das medidas que têm sido tomadas, não têm sido com essa preocupação. Terá que ser a base associativa, terá que ser a base de cidadania, e onde estão as pessoas a alertar que existe, se eles querem o nosso voto, se querem a nossa intervenção política para o seu exercício, e eles devem se preocupar com aquilo que está abandonado. Digamos, o José Carlos falou-se nesse aspecto, mas eu acho que era fundamental perceber o porquê. Ora, é nesse sentido que depois, agora a Andreia também, ora, a construção deste encontro são tomadas de consciência, acima de tudo. É difícil sair daqui um consenso de construção, mas sim uma tomada de construção para que essa construção seja feita. Olhar para a floresta muito rica. Essa questão já foi sendo abordada da parte da manhã, mas nós temos que perceber as raízes históricas desse território que enquadra a nossa floresta. Porque a floresta do Alto Minho nada tem a ver com a floresta do Montado do Tejo. É uma floresta que é uma construção cultural milenária. A nossa floresta está inserida num sistema agro-silvopastoril que tem raízes que recuam ao período da Idade de Ferro. E este sistema alicerça-se num triângulo de complementaridades em que temos os campos de cultivo, temos as pastagens e temos o espaço florestal, o espaço de vegetação arbustiva. É uma trilogia que é uma trilogia pré-romana, a trilogia do Áger, do Salto e do Monte. E porquê que é importante nós percebermos a floresta no centro desta floresta? Eram estas populações que sustentavam uma economia agro-silvopastoril que desempenhavam duas funções importantíssimas. A primeira, a redução de combustível linhoso disponível na floresta, reduziam a carga de combustível que se traduz no maior aumento do risco de incêndio florestal, porque estavam constantemente a utilizar todos os subprodutos da floresta, e por outro lado, a presença de uma atividade agrícola mais ou menos disseminada pelo território a par do uso pastoril das áreas arbustivas, traduzia-se numa paisagem compartimentada, numa paisagem em que a floresta já não tinha uma tal floresta climática, porque falava aqui de novo, uma floresta a dominar o território, mas tínhamos uma paisagem onde havia uma descontinuidade dos usos, o que permitia uma maior gestão deste risco de incêndio. Naturalmente, esta paisagem se está a perder. Digamos que tínhamos uma paisagem mais resiliente ao fogo e a nossa paisagem está-se a tornar mais vulnerável ao fogo. Porque à medida que o abandono agrícola se vai traduzindo na expansão da área de matos e na eucaliptização do território, porque não temos a expansão de uma área agrícola que não seja praticamente eucalipto, à medida que isso vai acontecendo, temos uma paisagem mais homogénea, mais monótona, onde os incêndios se propagam com muito maior facilidade. Então, se nós chegamos à conclusão que os sistemas pré-existentes eram sistemas equilibrados, estamos agora num período de transição, num período de mudança, e todos os períodos de mudança são sempre períodos de distúrbio, períodos de procura de um novo equilíbrio, quando nós ainda não temos um modelo em equilíbrio. Mas antes de encontrarmos esse modelo, temos
novíssima para esta questão. Se calhar vou escolher o Dr. Artur Viana, na medida em que representa uma entidade que é responsável pela gestão de grande parte deste património. Existe real consciência social e política do património que estamos a perder? Essa é uma resposta difícil de dar. Porque nós temos um país que tem diferentes ocupações humanas, mas também diferentes ocupações florestais. Temos o sul referido montado, um centro ali misto, um trás-os-montes mais de planalto e, segundo aquilo, um Minho, uma floresta mais verdejante, com uma ocupação humana muito mais dispersa, que ia trabalhando a floresta no seu todo. E depois temos aqui toda, já fui falar de manhã, toda aquela revolução do Estado Novo e das plantações que se fizeram, porque a verdade é que quando se fala de floresta autóctone, nós já pouca floresta autóctone temos, uns pequenas meixas, que era bom que se mantivessem, especialmente junto às zonas mais ritícolas, que não são só carvalhais, mas são um conjunto de folhosas que mantém uma tradição de biodiversidade. Portanto, esta biodiversidade que infelizmente se perdeu também por estas decisões da nação, as grandes plantações dos pinhais, que vieram, por um lado, a alterar também alguns hábitos das populações, condicioná-las, mas que já estavam adaptados àquele período. Atualmente, estamos num período de mudança. Este mudança que já começou, talvez, há 3 décadas, em que está-se apenas a gerir aquilo que foi feito, portanto, com a gestão das matas nacionais, que algumas ainda conservam, digamos, alguma biodiversidade, que não foram tão intervencionadas, mas depois temos toda uma zona de baldios, que têm vindo a ser geridos em processos de cogestão, com as entidades locais, que sejam juntas, que sejam associações em si que gerem. Durante os períodos, uns anos, fizeram-se ações de corte, de produção de madeira, porque sensivelmente podemos dizer que estão vocacionadas só para a produção de madeira. O que acontece é que nestes últimos anos as plantações têm sido reduzidas. Isto deve-se a 2 fatores essenciais. A ausência de recursos humanos. Podemos pensar que o CNF, ou o Autoridade Florestal, que era antes disso, tinha, por exemplo, aqui no Minho, tinha 120 operacionais, sapadores que trabalhavam no terreno, e agora temos 20. Portanto, uma redução considerável. Sabendo que nos últimos anos tem aumentado o número de incêndios e que a gestão florestal se está a concentrar no corte desta madeira ardida. Nem há tempo de pensar na gestão do que ainda existe ou na reflorestação. Todos os recursos, que já são escassos, vão para o corte, porque é preciso cortar rapidamente a madeira enquanto ela tem valor, não pode apodrecer em cima, porque além de se perder valor em si na madeira, está-se também a expor toda a floresta às pragas. E hoje em dia todos já ouviram falar, por exemplo, na situação do nemato de pinheiro, que está já fortemente implementado na zona centro, a doença. Aqui no norte já apareceram alguns pontos do nemato. O CNF tem gasto muitos recursos humanos, financeiros, por obrigação, diga-se também, da Comunidade Europeia, que nos obriga a criar aqui uma zona tampão de 20 km, portanto, praticamente apanha daqui do Lima até à fronteira, em termos genéricos. Para além desta gestão florestal possível a curto prazo, com os recursos humanos e financeiros também, o ICNF tem procurado fazer articulação com as comunidades locais e com outros usos que são usos limítrofes às áreas florestais, ou concentra-se na gestão do património florestal num sentido mais distrito? Eu penso que iria mais para a segunda opção. Pronto, não é fácil a fazer uma gestão. Tem havido algumas reuniões, mas não me parece que essa gestão efetiva com as comunidades... A floresta está a ser gerida fechada para si mesmo? É um bocado assim, entre o ICNF e os próprios baldios. Sendo que os baldios representam, em parte,
as populações locais. Mas só uma pequena parte, porque eu acho que os bovinos têm uma gestão muito própria. Vou passar a questão para a Fabíola. Uma vez que a Fabíola tem uma experiência muito interessante de trabalho com as populações, que ajuda as populações a redescobrirem o seu passado e a sua paisagem aqui numa freguesia muito próxima da minha dela, Fabíola, tu achas que as próprias populações ainda têm consciência do valor que representa o seu saber fazer, o seu modo de vida tradicional como construtoras de paisagem? Depende um pouco da freguesia que estivermos a falar, porque obviamente se estivermos a falar na minha dela, que é o meu caso de estudo, isso não acontece. E não acontece em parte porque os naturais daquela freguesia já são poucos, não é? Como toda a gente sabe que está aqui, a minha dela é uma freguesia dormitório e a função principal dela é essa, não é? Portanto já não há aquele contacto com os recursos naturais, nem floresta, nem agricultura, mais um pouco que a floresta, penso eu, mas mesmo assim acho que é residual. Já não existe esse contacto das populações, portanto elas não têm consciência nem sequer das mais-valias que os recursos florestais poderiam trazer, nem sequer, como eu estava a dizer há bocado, a localização deles São próprios. zonas rurais mais isoladas, por exemplo, onde está o Hugo, os casos de pessoas externas ao local que vão para lá morar, o Hugo será dos poucos exemplos recentes de numa região de interior, alta montanha, em que alguém se desloca para lá para criar lá o seu próprio posto de trabalho e trabalhar entre a agricultura, mas sobretudo a pastouriça. A maior parte das pessoas que ali habitam são naturais e como estava a falar ainda da parte da manhã e há pouco, a grande percentagem das pessoas que moram nessas aldeias são idosos, ou muito idosos, ou seja, ainda têm esse saber e essa consciência. O problema é que depois as gerações a seguir estão imigradas e, portanto, o que era a transmissão geracional de conhecimentos provavelmente vai-se perder, porque se a segunda geração ainda tem algum contacto e ainda pode ter nascido ou vivido ali até aos 20, 15, 20 anos, a segunda e sobretudo a terceira geração já nasceu no estrangeiro. A ideia que tem da região é agosto, é as férias, é as festas, é um bocado... Uma desvinculação face aos territórios. Porque mesmo que venham a herdar essas propriedades e esses edifícios, é quase como uma casa de férias que tem em Portugal, que vem para aqui 15 dias ou um mês, mas toda a integração e sobretudo a parte agrícola e florestal, eu acho que Nem da parte dos institutos públicos que têm responsabilidade de gestão, nem da parte da própria sociedade civil, porque já está muito desvinculada dos territórios rurais, temos aqui um efetivo conhecimento do que é este equilíbrio dos sistemas agrosilvopastoriais tradicionais e não temos uma transmissão contínua de saber. é muito difícil nós termos uma mesa redonda deste género numa aldeia em que mais de 50% das pessoas fossem locais que trabalham. Nós tivemos em setembro, mas poderá haver casos. Nós tivemos os dois em setembro numa iniciativa muito interessante na Galiza que se chamava Habitar o Campo na Galiza, em que levou, portanto, pessoas da universidade, desde a área da arquitetura, geografia, sociologia. Tivemos uma semana de campo numa aldeia e em que tivemos 2 ou 3 momentos de debate em que, além das pessoas da universidade, os próprios locais davam a sua opinião. E era um caso muito interessante, porque tem-se falado dos problemas de propriedade e de os proprietários já não serem os moradores ou os moradores já não serem os utilizadores do terreno. E eles lá encontraram um sistema muito interessante de trocas de terrenos, em que fizeram um emparcelamento sem ser propriamente legal ou parcelário, em que eles mantêm lá um uso, não diria pastoril, mas mais pecuário, bovinos para leite. E grande parte dos proprietários de terrenos já não estavam a morar na aldeia, nem iriam utilizar. Mas para que as 2 ou 3 famílias que continuavam lá a habitar tivessem escala de produção de forragem para os bovinos, houve ali um sistema de trocas e de empréstimos de terrenos em que eles quase conseguiram fazer um parcelamento. E foi interessante porque nós chegámos a essa conclusão, até depois fizemos uns mapas de parcelário, como é que tinham sido feitas essas trocas de terrenos, etc. E havia uma boa interação entre, por exemplo, os idosos que já não trabalhavam e as famílias novas que estavam a tentar dinamizar o mercado,
e acolheram bastante bem aquele grupo, portanto, de estrangeiros, entre aspas, que pousaram ali, de académicos, e os debates que conseguimos ter com eles foram muito importantes. Mas nas aldeias em que eu tenho passado, eu tenho dúvida que, por exemplo, não sei se insistiu, seria possível juntar a população toda numa mesa redonda e discutir o futuro da aldeia ou do território. Para jogar à sueca, sim, para matar um porco também, para debater o baldio de certeza que não. Tradição. Ainda tem lá a bezeira comunitária. Como tem ainda alguma tradição de articularem tarefas agrícolas ou de pastorícia entre si, ainda tem essa capacidade de gerir o território comum. Mas pronto, são casos muito pontuais. Mas os maiores problemas, eu acho, na minha opinião, que ainda se situam mais aqui no litoral do que propriamente nessas aldeias. Porque lá ainda há conhecimento, algumas pessoas ainda estão no terreno, ainda fazem as coisas. Aqui não. Aqui nós somos todos muito urbanos. Nós aqui já não somos verdadeiramente rurais, nós somos assim periféricos em relação à cidade. Mas de qualquer forma, território híbrido. Mas de qualquer forma temos os recursos e não estamos a usá-los. E eles vão se tornar um problema dentro de pouco tempo. Mas como nós estamos um bocadinho negativos. Será que eu posso dizer qualquer coisa? Adoro falar, desculpem lá. Bom, eu começo por me apresentar. Eu sou um urbano metido na ruralidade. Fui um homem das madeiras e agora há 10 anos que sou um reformado a olhar para isto. Gosto muito destas coisas. Mas eu vejo esta questão, que está a ser muito interessante, como verdadeiramente o paradigma dos portugueses. Ou seja, vocês vão-me correr, não tenho dúvidas nenhumas. Faço um parênteses. Quando eu era pequenino, o meu pai levava-me pela mão aos domingos a visitar uma quinta, que era a Quinta de Vila Fria, em Felgueiras. Engenheiro, ele não era engenheiro, mas chamavam-lhe o engenheiro Cardoso da Silva. Não sei se é do vosso tempo, se conhece. E ele vendia, digamos, viveiros. Mas tinha a quinta que era o mostruário. E essa quinta dizia: não se aceitam conselhos de quem saiba mais, mas de quem faça melhor. Isto era um ataque a Alcobaça e aos sapientes de Alcobaça. Não estou a fazer nenhuma direita para vocês, atenção. Se tiverem, enfim, estou de boa. Bom, e com isto atiraram-me para a agricultura. Eu fui a correr, acabei por ir para a agricultura, para a agronomia. Um ano de agronomia já estava cheio de olhar para o microscópio. Então, desertei e podia ir para a gestão e por aí adiante. Fiz muitas coisas na vida. Agora, isto é uma apresentação muito, muito sucinta. O que é que eu verifico? Primeiro, o Alto Minho, aqui, digamos, o Minho Lima, são cerca de 230 mil hectares. Eu não sei se já repararam que das últimas apanhas, 70% deste território é floresta e incultos. Mas são mais os incultos do que a floresta. Se eu, por outro lado, fizer o IC28, eu vejo paisagem lunar, desde Ponte Lima à Viana. Se for para a Serra d'Arga, está tudo virado ao contrário. Se for para ali para o lado do Jerez, para Germil e por aí, está tudo queimado. Ou seja, nós temos aqui um enorme problema, de facto, que são os incêndios. Mas os incêndios, sabe-se mais, volta a saber, o principal problema dos incêndios são os pirómanos. Primeiro problema. E na reforma florestal do nosso ministro, foi falado de pirómanos, zero. E depois, quando nós vamos fazer um repovoamento, e há N repovoamentos por aí, aquilo que vemos é que os repovoamentos voltam a arder. Isto é verdade, quer dizer, e isto porque é isto? Há 30 anos atrás, eu que estava na Associação Nacional das Indústrias de Madeira, num colóquio apareceu lá um paraquedas incendiário. Há mais de 30 anos. Os paraquedas incendiários já existiam. Eu não sei se foram os homens do eucalipto, mas era da avionete que eles eram lançados. Mas eles continuam a aparecer. E, portanto, primeiro problema, que nós... Tudo o resto é conversa, porque temos 30% do território, 35% está queimado. Está queimado porquê? Porque, primeiro, há indivíduos que são ou malucos ou são negligentes. E se são malucos ou são negligentes, o poder político, ou o que quer que seja, fecha os olhos, porque isso não se pode falar. Será que esses malucos e negligentes que são incendiários apareceram nos últimos 30 anos?
São sempre. O território é que também dá uma resposta diferente perante a mesma ameaça. Será que Deixa-me Há uma só- metáfora interessante sobre os incendiários. Nós quase que pedimos à nossa população, com a história dos fogos zero, não é? E com esta ideia de que Portugal pode existir sem fogos. Se tivesse estado de manhã, eu fiz logo questão de diferenciar o nosso território pela produção excessiva até de matos, relacionado com o nosso clima. E o que nós pedimos à nossa população é um bocadinho isto, eu chego à minha casa, acendo os bicos de gás todos, assim que se chamavam, e digo. E depois viro-me para o dirigir e digo, olha, dirigir, por favor, não acenda nenhum isqueiro, porque eu tive o gás ligado o dia todo. E é o que nós fazemos à nossa floresta. Nós deixamos o mato a crescer o ano inteiro e depois queremos chegar a uma janela climática relacionada com o vento leste e com temperaturas que, em função da nossa corrente oceânica, trazem um verão exacerbado ou para o Minho ou para a Galiza. Por isso é que às vezes arde a Galiza, às vezes ardemos nós, mas eu não lhe vou, eu acho que os fenómenos podem ser um dado importante para o problema, mas é uma questão que nós aqui não vamos resolver. Ou seja, voltando à minha metáfora, eu posso chegar a casa e fechar o gás. Agora, impedir que o Virgílio passe pela minha casa e acenda um cigarro, eu sobre isso vou poder fazer pouco. Portanto, por muito importante que a peça seja para este puzzle, a única solução vai ser uma solução penal. Vamos discutir aqui qual o número de anos de penas, qual o acompanhamento. Certamente não seremos nós os especialistas indicados para debater a questão do incendiário. Essa se calhar é uma questão de direito e de justiça. E concordo também com o que disse a Andreia. Incendiários há muitos. Mas eu há muito concordo tempo. consigo. E no sítio onde eu vivo, a tradição é chiscar. A tradição, aquilo é quase tradicional. Ser incendiário, se não és incendiário, não és de cá. Aliás, eu enquanto não pegar o meu primeiro fogo, não vou ser considerado de excelência. Eu concordo consigo, só que digo que até os malucos se ensinam. Nunca se esqueça disso. Mas para mim, este é inequivocamente o primeiro grande problema. O segundo tem na eucaliptização. A eucaliptização é, de facto, um enorme problema. Mas os Curioso, matos são maiores. já chego aos matos, se me deixar. Eu só lhe digo o seguinte. Eu vim aqui com algumas cábulas. Deixe-me ir à cábula. Havia um senhor que na Fundação Francisco Manuel dos Santos escreveu há tempos um livro sobre estas questões das florestas. E tinha lá 2 gráficos. Conhece? E nesses gráficos, se eu conjugar os 2 gráficos, cheguei a esta conclusão. 1 hectare de eucalipto arde, ou seja, o eucalipto arde 50% mais do que o resto. Primeiro, ou seja, porquê? Porque é óbvio que quem viu incêndios, aquilo propaga, dispara por tudo quanto é sítio. Depende sempre do eucaliptal. Primeiro temos que distinguir um eucaliptal gerido do não gerido. Tá E bem. somos para os eucaliptais geridos, geridos por afocelcas, por vocês e etc. Chegamos lá, feliz ou infelizmente para nós que estamos aqui a debater isto, mas eles não têm incêndios. Os incêndios são em eucaliptais desregrados. Tudo bem, a mim só me interessa neste momento, e percebo o que está a dizer, só me interessa dizer que a área ardida de eucalipto é 50% superior à área ardida do pinhal. Para criarmos aqui um debate equilibrado, temos aqui um senhor que ainda não teve a oportunidade de falar, que é o comandante Ercílio, que estamos a falar aqui de incendiários e do problema do eucalipto e dos fogos. Se calhar era a altura de ouvir uma pessoa que pensa. Há muito sobreposto, efetivamente. Não diria que são pirómanos. Os malucos não se juntam todos no Minho, no Alto Minho. Estariam espalhados pelo país todo, digo eu. É uma questão de estatística até. Mas o que é certo é que o número de ignições no Minho, nomeadamente Porto e Braga, é qualquer coisa do outro mundo. Porto e Braga significam, em anos normais, em picos normais em termos de quantidade de incêndios, 50% do país. Se somarmos mais 10% da Presidente Viana do Castelo e outros 10% de Vila Real, estamos a ver que está tudo concentrado aqui. E como estava a dizer, os maluquinhos não estão cá todos. Não estão, de certeza absoluta. Nós temos um problema que, na minha ótica, é um problema logo à partida legal. Perdoem-me a expressão, mas eu tenho que a dizer. Julgo que é democracia a mais. E estamos no dia 25 de abril, portanto, foi propício para dizer uma frase deste tipo.
Democracia efe- pouco consciente. como disse, Democracia pouco consciente, para não ferirmos os nossos valores. melhorou bastante. Então, e portanto o que nós estamos a assistir é a um número crescente de ignições, e esse tem sido o fator primordial relativamente àquilo que é o combate. O combate aos incêndios florestais faz-se com os meios que estão disponíveis, que têm vindo sempre em crescente, e este ano mais uma vez vai crescer os recursos humanos para Braga e para Viana do Castelo, portanto, recursos que não havia o ano passado, porque nós estamos a esquecer um fator que é fundamental no meio disto tudo, que é a prevenção dos antes. Isto é o fim de linha. Tudo isto é o fim de linha. Então, culpar os pirómanos pelos males todos que vêm ao mundo parece-me demasiado redutor relativamente à realidade. Os fatores estão todos aí. A prevenção, o ordenamento do território está por fazer, o ordenamento da floresta está por fazer. Nós estamos com um problema que ainda agora tocaram nesse assunto gravíssimo, que é os campos à volta das aldeias, que deixaram de ser labrados, deixámos de ter ali tampão. Portanto, os próprios recursos do combate dirigem-se muito para aí e esquecem a floresta. Depois vamos à floresta, mas isso é perfeitamente normal, estamos primeiro na vida e nos ABs, depois já vamos à floresta e ao ambiente. Portanto, estamos limitados por este tipo de questões. Há muito fogo posto, é possível fazer mais e melhor. Uma solução que me parece que é política acima de tudo é que eu se fosse responsável nessa área, proibia em termos legais das queimas e das queimadas. Queimas e queimadas o ano todo zero, exceto se devidamente autorizado. Porque, o que é que isto permite? Eu só para explicar melhor o significado desta opinião. Permite que as forças policiais, quando veem um fuminho, não digam aquilo é uma queima. Ou ela está licenciada e, portanto, a força policial já sabe que ela existe e que está a decorrer, ou então ela não sabe e tem que atuar, tem que ir lá e ver o que é que está a passar. Se isto for feito, o número de ignições vai baixar substancialmente. Bem, a experiência que eu tenho aqui, a região de Viana do Castelo, é que há um regulamento do fogo, através do qual é necessário o licenciamento das queimadas. E, portanto, até o ano passado nunca tivemos um. No ano passado tivemos um, mas já fora aberta, portanto, não foi possível. Portanto, o regulamento não tem servido para nada às pessoas que fazem as queimadas, que fazem muito tempo. E as forças policiais têm que ser chamadas à pé. Tem sido. Mas isso vê-se com Alguém tem que responder. E quando alguém é responsável a nível nacional vier a Viana do Castelo porque Santa Luzia está a arder, é preciso dizer-lhes isto acontece porque as nossas forças policiais não estão a atuar. Mas a gente, as autoridades juntam-se à mesa e conversam com as pessoas. A nível local está a ser estúpido. Mas a nível local, em Viana do Castelo, vocês se reúnem à mesa, mas estão a reunir com entidades que não têm capacidade de mudar as coisas. Pois, mas não está o diretor-geral, não está o ministro, não está o secretário de Estado. A gente também me chateia de vez em quando. Já fui com os presidentes de Câmara todos a Lisboa a falar com o secretário de Estado. Especificamente a falar com o secretário de Estado. Não resultou em nada, mas por causa desse problema e viu. Portanto, as pessoas aqui não têm essa consciência e estão habituadas a ver as queimadas. Estou a conter isto. Já tivemos experiências de, por exemplo, lá para ver a montaria, ser os nossos serviços técnicos para ir fazer fogo controlado, já fomos lá falar com os pastores, reunimos os pastores ao final do dia, falámos com eles. Nós estamos aqui para ajudá-los, fazemos a questão de fazer as queimadas, nós fazemos. A minha colega, a engenheira Família, foi com um determinado bom também reuniu com as pessoas para oferecer os serviços para fazer uma queimada. Não, senhora, não é preciso estar, mas sei que não. Quando chegou a Viana, estavam a montar precisamente como ela precisa estar com as pessoas. Isto é assim favorável. Nós temos a questão dos pirómanos. Não sei se ajudei.
pelo menos a perceber Deixe-me a só. realidade. Eu não quero monopolizar, mas isto é uma tentação. O seguinte, também há aqui uma questão que é a acessibilidade. Digamos, todo aquele trabalho inicial que, digamos, que era feito pelas populações, digamos, não era só a parte das limpezas, também era a conservação dos caminhos. E hoje se assiste até a coisas muito desagradáveis, que é pessoas com autoridade e por abuso de autoridade, de boas relações que têm com os serviços centrais de Lisboa ou porque fazem parte de determinados lobbies, apropriam-se os próprios terrenos para si e que não deixam lá mais passar. Quer dizer, há a apropriação de particulares de terrenos que são de caminhos que são públicos que deixam de existir. Aquele domínio público que existe todo ocupado nas margens do Rio Lima. Sim. O Rio Lima vedado. Estamos aqui no domingo. Mas voltando aqui a esta Provavelmente vamos ter que ir para dentro. Estamos a falar de fogo, está a começar a chover, mas pode ser que seja uma nuvem passageira. Aliás, o São Pedro tem sido melhor ajudar, como dizer. Voltando aqui a esta temática dos incendiários e do fogo, eu acho que todos concordamos que o fogo faz parte da gestão florestal e da gestão das áreas de pastoreio, isso é inevitável, que as autarquias e as associações florestais e tudo mais podem desempenhar um importante papel, não só na sensibilização dos produtores, mas também na realização de fogos controlados sob supervisão, também estamos de acordo. Tudo é importante lembrarmos que esta questão dos incendiários temos que perceber de que populações é que eles vêm, qual é a população rural que gera estes incendiários. Se calhar temos que perceber que a população que está a resistir no campo é a população com menores índices de alfabetização, com menores níveis económicos e que gera o fogo como meio de subsistência e que por esse motivo muitas vezes põe a obtenção de pasto imediato à frente de medidas de prevenção florestal e novamente voltamos à temática. O que eu queria fazer é, quando chega a propósito das histórias contadas e reais, e que eu também já vivi pelo Zé Paulo Vieira, da Câmara Municipal, é que quando nós falamos nesta ou noutros temas de passar informação para as pessoas, para essas pessoas e para as populações rurais, nós não podemos, temos que ser muito humildes. E é difícil encaixarmos isso, porque nós disponibilizamos tempo, disponibilizamos informação às pessoas e elas de facto não acatam, dão respostas como essas. Porque isto não é um trabalho de um dia só. Isto é um trabalho que é preciso gente que esteja inserida nas comunidades, que ganhe a confiança das pessoas e que esteja ali sistematicamente, porque não é uma tarefa muito simples. Porque no nosso esquema de pensamento, se eu estou disponível, se eu ajudo, se eu disponibilizo, quer dizer, não entendo porque é que a pessoa não acata. Mas o facto é que não acata nesse e noutros comportamentos. Eu lembro-me de quando comecei a minha vida profissional no Mourão, uma colega do ICNF, estavam com questões sanitárias por causa do gado, que ia para o monte. E tinham feito lá uma estrutura, que era para fazer a limpeza do gado. Eu lembro que foi numa visita do Estado, ainda estava, não foi no início da carreira profissional, estava ainda na universidade. E fomos lá e ela disse, nós chegamos aqui, nós dissemos às pessoas que estavam aqui, nós ensinamos, mas as pessoas continuam a não fazer. Porque, de facto, e esta é a questão da extensão florestal em Portugal, que é dos serviços de aconselhamento e de apoio aos agricultores. E isso é uma matéria que tem que ser cotidianamente e que tem que ser reforçada para as pessoas incorporarem novas coisas. Porque a resistência das pessoas ao novo é de facto muito grande e nós não temos essa componente em Portugal. Não temos. A componente da prevenção passa também por aí. Porque em qualquer país europeu com as características nossas, mesmo Espanha, França, têm esses profissionais, quer sejam por via do Estado, quer sejam por algumas organizações ligadas a autarquias, quer seja por organizações de produtores florestais ou de câmaras de agricultura, ou seja o que for, têm essas pessoas no terreno a fazerem esse acompanhamento diariamente. E nós temos a expectativa de que um serviço, uma organização igual uma vez,
que a coisa enraiza e não é assim em nenhuma Só parte. mais chega que era diferente, as pessoas tinham outro tipo de respeito às atividades. Há pouco, no encontro de produtores pecuários internacional, promovido pelo Grupo Lobo em Castelo Branco, estivemos com pastores de vários países e, a propósito desta questão da extensão rural e florestal, ouvi falar de uma coisa que se passa na Suíça, que é algo de extraordinário, que são os pastores de substituição. E os pastores de substituição entram em ação quando o pastor fica doente ou, por exemplo, quando há um problema de maneio do género de um ataque do lobo, o pastor de substituição entra em cena levando cães que depois passam a ficar no rebanho. Portanto, estamos a falar de um serviço de extensão rural e florestal altamente interativo e a responder concretamente aos problemas das pessoas. Em relação à intervenção da população, junto às populações, o caso da Rita é pragmático. A Rita, há quantos anos é que estás lá a viver em Freixil Solteiro? 6-7. E só agora é que começa a sentir, de facto, despolutar e haver uma interligação plena com a população local. É verdade? Digamos, e explica um bocadinho, se puder, pode ou quer continuar e ir para ela agarrar isto. Não pode agarrar, depois eu queria dizer outra coisa. Não, porque há uma questão nas populações rurais que é a questão de confiança. Claro. Confiança. E a confiança é determinante. E de facto o paradigma das pessoas muitas vezes cumprirem era que tudo era regulado e tudo era também imposto. Os serviços florestais impunham regras muito e, portanto, as pessoas, eu acho que era mais pelo medo. E, portanto, e esta é uma coisa que nós temos que ter a consciência. Que agora as pessoas não querem parques naturais devido ao que aconteceu com o Parque Nacional. Exatamente. E, portanto, as pessoas saíram de um ambiente altamente regulado e controlado para um ambiente, digamos assim, que aqui já se falou, mais arejado e mais democrático, mas onde a desregulação e a desconfiança se instalou nos atores. Nós temos um problema de desregulação. Estamos a falar da floresta, se fôssemos falar de outra coisa qualquer, estaríamos mais ou menos na mesma onda. E a questão das relações de confiança. E as populações estão um bocado também fartas de que muitos atores se aproximem de lá para irem retirar algum tipo de benefício sem, de facto, também darem, digamos assim, as contrapartidas. Eu só ia, e não vou falar mais de incêndios, mas também de incêndios. Nós também paramos sempre na questão dos incêndios. Quando havia guarda florestal, por exemplo, não havia praticamente bombeiros a fazerem o trabalho que hoje fazem. Os bombeiros aparecem também nos anos 80, talvez, não é? A fazerem essa transição, exatamente porque se encontrou esse ciclo. E também eu gostava de introduzir de uma forma também positiva, mas que também é preciso pôr na mesa do debate. Que é, porque nós acabamos também sempre, e sendo que é um discurso verdadeiro, que nós não temos prevenção, não temos ordenamento, não temos essas coisas todas, e depois estamos no fim de linha e depois o combate é absolutamente perfeito. Também não é verdade. Porque, apesar de todos estes constrangimentos, nós poderíamos ter um melhor combate. E poderíamos ter um melhor combate e não o temos por também diversas razões. Uma, a crise do voluntariado. Não há operacionais hoje em dia, porque até as próprias forças de bombeiros sofrem o problema da desertificação dos locais. Falou da questão das acessibilidades, que é uma questão às vezes que se coloca no plano cívico, não é? Das pessoas facilitarem os meios. E peço desculpa, em relação à acessibilidade, ao bocado não fiz isso, não falei nisso, é que hoje em dia fazem as acessibilidades através de retroescavadora. E a retroescavadora geralmente estraga mais o caminho do que o recupera. Porque ele naquele dia, naquela hora, ele ganhou, não é? Acessibilidade, mas vem as primeiras chuvas, vem as segundas chuvas e ele está tudo estragado. Portanto, digamos, não há uma manutenção efetiva dos caminhos. E eu queria terminar por dizer uma coisa. Essa falta de operacionais, o que é que leva? Leva que nós tenhamos bombeiros do Sul no Norte, bombeiros que desconhecem as acessibilidades, já são mais, mas eles não fazem, e a prioridade do nosso combate é, como também não poderia deixar de ser, pessoas e bens,
e a floresta fica a arder e fica entregue a ela própria. Eu sei que isto é polémico, mas isto também vale a pena ser discutido, mesmo que seja polémico, porque quando eu tive a oportunidade, e não tive muitas, porque não faz parte do meu cotidiano profissional, mas tive a oportunidade de estar em algumas comissões de defesa da floresta contra incêndios, e quando se faz uma pergunta, por exemplo, excluímos as pessoas e bens, as pessoas das habitações, excluímos isso, e quando nós falamos em floresta, e quando nós fazemos uma pergunta, se houver um incêndio nesta região, quais são os principais valores em termos de floresta que nós vamos resguardar em primeiro lugar? Não existe isso. Vai-me lembrar um bocado da história do PDM, do que o Zé Paulo dizia. Antigamente o PDM, a floresta, era o resto. E nos incêndios há o resto. E o resto é pura e simplesmente só aquilo que nós estamos aqui a discutir como muito importante, que é a floresta. E portanto, aquilo vai ardendo. Não há uma quantificação, nós damos tão pouca importância que nós não sabemos quais são os principais valores florestais. Tanto faz manter uma floresta de 30 anos, porque não chegamos ainda também a esse ponto. E, portanto, para mim, do lado do combate, a questão da formação das pessoas e das pessoas conhecerem o território é essencial. E nós não temos esse passo dado, porque nós... Eu não sei, mas aqueles bombeiros que morreram queimando algo eram algo de Alcácer do Sal, uma coisa assim. Ou seja, são pessoas que venham, jovens que venham cheios de voluntarismo e cheios de abnegação, mas que de facto Está a falar da Lousada. Está a falar da Lousada, há 2 anos atrás. Sim, foi na Lousada. Portanto, e nós estamos constrangidos porque também temos essa falta. Mas também pouco se fala disso, embora de facto não devesse ser sequer uma questão, porque nós devíamos, se calhar, resolver o problema antes. Mas há isso que é importante. A floresta no combate a incêndios é o motivo por qual nós gastamos os recursos, mas não é o bem que é defendido. Há aqui uma questão que tocou ali, que eu acho que ainda não se falou muito do ordenamento do território nesse sentido, que é, muitas vezes as equipas, portanto, têm que ir diretamente proteger habitações e locais onde estão pessoas. Por um lado, é verdade que com a questão do abandono rural existem já muitas áreas que eram agrícolas que estão com silvados e, portanto, têm mais propensão a arder, mas por outro lado, porque o ordenamento do território também está muito mal feito. É muito comum vermos habitações construídas no meio de pinhais, ou são ilegais, ou o planeamento estava mal feito, ou então, quando efetivamente foi passada a licença, não se cumpriu devidamente o planeamento. Isso continua a ser feito, é muito comum vermos novos loteamentos, habitações isoladas no meio de pinhais, já para não falar da construção de habitações em áreas que supostamente eram agrícolas, em que estamos a ocupar os solos mais produtivos com a habitação. Mas nesta questão dos incêndios, a construção dispersa em zonas florestais é muito grave. E eu penso que provavelmente, quando vão para o terreno, sentem essa questão. Tem que se lembrar de uma coisa. No território do Alto Minho, o padrão de povoamento disperso é uma marca histórica. Mas não na zona de montanha. Na zona de montanha não tanto. Não na zona de montanha. Não, atenção, mas mesmo no vale, não na zona de cultivo. Não, na zona de cultivo não. Se repararmos nesta zona de vale, eles escolhiam estrategicamente a implantação das casas em zonas onde havia mais rocha. Sim, E normalmente quando vemos esses problemas são em zonas de floresta. Vemos agora é a construção no meio de terrenos agrícolas, muitas vezes por cima de linhas de água, e nada é feito acerca disso. Não é, quer dizer. Há muitos erros, mas a própria matriz do território que precedeu o ordenamento já era uma matriz muito difícil mas, de planear. por exemplo, nas áreas de montanha, onde normalmente há mais ela é bem planeada. Nós, se calhar, é que não a compreendemos bem. Ela faz parte... Ela era dispersa concentrada. Era dispersa e concentrada e havia linhas, por exemplo, de certas árvores. Vou dar um exemplo à aldeia onde eu sou originário. Portanto, as habitações não eram absolutamente concentradas, estavam numa certa curva de nível, digamos assim. Eram envolvidas pelos campos de cultivo. Depois, há uma linha de carvalhal toda à volta
e só daí para cima é que vinha a zona de mato. Entretanto, o carvalhal tem sido cortado, está a ser substituído em algumas zonas por pinhal eucalipto, e habitações que nunca tinham estado em perigo, ultimamente estão. Ao que somam novas habitações que foram construídas precisamente na zona florestal. E portanto, quanto eu sei, é continuar, pode-me esclarecer o Paulo, mas tanto quanto sei, e ainda no outro dia tivemos numa reunião de técnicos e teve-se a falar disso, e eu acho que até estava equivocado, porque eu julgava que a restrição à urbanização dentro de uma área florestal era mais restrita do que o que é. E aquilo que estava a dizer é completamente, tirando zonas que são especificamente de reserva ecológica nacional, a construção em zonas agroflorestais é relativamente simples. Basta haver assim uma área. Também há aqui um dado, se me permitem, eu acho que é importante, ou Paulo, se me permite, só há aqui um dado que eu acho que é muito importante e que nós todos os maiores ricos sabem que é efetivamente assim. O próprio Estado e a própria autarquia, quando constrói infraestruturas, não respeita as linhas de água, o que gera uma alteração dos solos brutal. Já não basta a expropriação por si só, que acaba por entrar na propriedade privada, como quando queremos fazer uma infraestrutura, nós só olhamos ao 2020 ou aos fundos comunitários, e nós queremos é dinheiro. Por onde vai passar? Não importa. O que importa é que vamos fazer. Vamos ver aquilo. E nós não respeitamos a natureza quando se trata de obras públicas. Aquilo que se faz é terrível. E depois o Sr. Inspetor também sabe que, não respeitando as linhas de água e a configuração dos terrenos, pois é insuportável e o caos que se gera e o desarmamento que se gera a nível do subsolo e até da retenção. A própria questão de se abrir estradões novos com só a maquinaria pesada e passado um ano eles estarem completamente destruídos tem a ver com isso, porque não seguem as lógicas de não seguem e ignoram, mas conhecem, porque as linhas já agora posso introduzir, temos calado, pegando precisamente nesses dois exemplos das acessibilidades e da rede viária florestal, eu acho excessiva. Tenho um exemplo de uma estudante de um país de leste, salvo que estava na Universidade de Trás-os-Montes, e ficou surpresa com um rendilhado de caminhos que os nossos montes têm. Visitei em Espanha recentemente, há poucos meses, a maior área de pinheiro silvestre contínua, a maior mancha que está explorada, não é natural. Só uma das manchas são 12.000 hectares contínuos. Pastoreio, tem micologia, tem uma série de outros de caça, todos é em forma de baldio, é idêntico aos nossos baldios, mas aquilo resulta, e vi os povoamentos com todas as idades, com todos os tamanhos, e não havia este disparate de acessibilidades. Quanto à entropia de construção a colidir com as zonas florestais, estou neste momento a acompanhar uma linha elétrica de alta tensão que vem desde ali das barragens do Cávado e que percorre concelhos de Póvoa de Lanhoso, Guimarães na área de São Turcato e vai até Faf. Eu estou pasmado com as habitações e bairros, inclusive, a subir monte acima até à Comiada. E à volta tem matas de eucaliptal, não é? Principalmente. Daí questiono-me como a dificuldade, não é? Que há... Se calhar agora seria a altura de ouvirmos a Rita Roquete. Deixa-me só acrescentar uma pequena coisa a essa notícia, também boa, que o CNF desenvolveu há meses de anos, na zona do Barroso, um projeto chamado Cão de Gado. Isto por causa da Cão de Gado. Por causa da problemática do lobo. Estamos em terras de lobo, temos gado que vai pastar de forma isolada e obviamente os ataques acontecem, são naturais. Se não há presas no monte, têm que descer e vão ao gado. Então o que se tentou foi, oferecendo até inclusive cães, dinamizar todo um projeto de que os pastores, os agricultores, possam ter cães que têm uma dimensão que assustam os pastores que se mantêm junto ao gado e que obviamente vão intimidar as ações do lobo. Foi um projeto que se desenvolveu. Mas a manutenção custa 10 cabras por ano.
Com o cão. Portanto, manter um cão desses custa. Eu, para manter um cão desses, posso perder 10 cabras por ano. Bom, isso aí é uma opção, porque antes as pessoas mantinham cães. Sim, é isso. Não, estava só a provocar, estava só a ser provocatório. Mas é um até porque eu usufruí do programa. Pronto, então temos aqui um exemplo. Pois é, Sem o cão, o o cão é mais um elemento ali que é alimentado, obviamente, com os restos das comidas. Não há aqui rações específicas. Isso as novas tecnologias no passado não existiam. Pois. Passava a comer o resto. Mas o PDR prevê um financiamento de um dos cães. Dá para pagar a alimentação de um cão. Já não é mal. Mas então esse projeto teve sucesso? Teve sucesso durante um período, entretanto agora para um bocadinho, não sei agora. Não sei se estamos a falar. É o do Grupo Lobo, esse. Sim, foi em parceria com o Grupo Lobo. E nós agora vamos doar 2 cães para o projeto. Portanto, recebemos uma cadela e agora vamos doar 2 cães. Queria passar a palavra à Rita e ao Miguel, mas já que levantou essa questão dos projetos financiados, acho que não vou deixar passar aqui uma oportunidade de refletirmos sobre isso, sobre a importância de subsidiar a agricultura tradicional. Encontrei também uma entrevista ao Ministro Capolas Santos, que nos veio falar da sua estratégia enquanto Ministro para o setor agrícola e florestal, e a jornalista que a entrevistou, uma Isabel, que agora não tenho aqui o nome, fez-lhe uma pergunta muito sensível, que é a favor de uma agricultura subsidiada. Então ele diz-nos uma coisa muito, muito interessante, que se calhar nós não temos muita consciência disso, é que nenhuma agricultura dos países mais desenvolvidos deixa de ser subsidiada. Então diz que de outra forma não seriam competitivas. Ou seja, toda a agricultura europeia é subsidiada e subsidiada fortemente e subsidiada de acordo com os interesses dos países da Europa Central, não de acordo com os interesses dos países periféricos. As agriculturas mais subsidiadas são do Japão, dos Estados Unidos da América e da Europa, mas no caso europeu está a haver uma mudança de paradigma em que não estamos a subsidiar a produção para o mercado, mas queremos subsidiar o respeito das regras ambientais. Esta é a mudança de filosofia da PAC, sensivelmente desde há 5 anos para cá. Ele diz mais, que tem estado em diversos fóruns de debate europeus, e diz que a União Europeia já não paga o subsídio por vaca, ovelha ou quilo de trigo produzido. Isto não é bem verdade. Ele disse ao jornalista, mas nós sabemos que não é bem verdade. E diz que as ajudas diretas foram muitíssimo reduzidas, agora os agricultores são obrigados a cumprir certas regras ambientais. Pronto, tudo isto, em termos de política teórica, é perfeito, é fantástico. Agora, eu gostava de saber em que medida, e se calhar esta pergunta deixo aberta a todos na sala que queiram pronunciar sobre isso, em que medida é que nós podemos tentar exercer pressão nos fóruns de negociação europeia para que a agricultura subsidiada também seja mais inclusiva destes modelos agrícolas alternativos de base tradicional. Eu gostava de muito de falar. Vão para os grandes produtores. Pois, as áreas são enormes e no Minho não faz o mínimo fundiário era o que havia aqui, não é? Não é a agricultura tradicional. Eu trocaria a palavra subsídio por pagamento de serviços, definitivamente. Sei que a PAC contempla os 2 pilares, o pilar da produtividade e o pilar da sustentabilidade. Isso é uma guerra antiga. Já a Rainha de Inglaterra já se apercebeu disso e acaba por receber subsídios dos 2 canais. O primeiro ponto interessante é que, se nós analisarmos os estudos das faculdades de agronomia, o fim dos subsídios era benéfico para os países periféricos. Primeiro ponto. Sem subsídios, a Cachena era maior. Eu disse isto agora em conversa no almoço. Há uma mudança de paradigma também do que é produtividade. Há uns anos, produtividade era a raça Frisia, aqui de Ponte Lima, a vaca preta e branca, que tem vitelas com muitos quilos, mas que precisa de 5 hectares para produzirem a ração. A Cachena, num hectare, produz uma vitela pequenina, mas só precisa de 1 hectare. Portanto, o paradigma da produtividade por animal é mudado para a produtividade por território. Primeira questão. Segunda questão, realmente o norte da Europa é subsidiado, a nós pagam-nos serviços. A questão passa muito por aqui. E é mentira que o subsídio à produção tenha acabado, sem dúvida nenhuma. Eu continuo a receber, metade vem de um pilar, metade vem de outro pilar. E esses subsídios, no fundo, o que pretendem é convencer-nos a nós que nós devemos mudar a nossa pecuária para a pecuária da forragem. Foi o que a Europa tentou durante anos
impingir-nos foi a produção de silo, por exemplo, não é? Onde é que a vaca frísia não come silo? Lá em cima, no norte da Europa, a silagem não é produzida. Aqui temos que fazer silagem para aguentar estas vacas. E, portanto, houve uma tentativa de importação de técnicas que fazia sentido também quando o paradigma era esse, quando nós achávamos que íamos encontrar as soluções lá fora. E eu também fiquei com vontade de perguntar onde é que era o pinhal silvestre. O pinhal silvestre na Galiza? Não. É no norte... Astúrias. Sim, não. É já em Sória, Burgos. Estamos a falar de parques que, se calhar, a densidade populacional não é a nossa densidade. Não. O nosso parque tem mas atenção, tem uma série de aldeias... Sim, só para fazer a ponte das soluções exteriores nem sempre se adequam. Já muitas vezes promovemos visitas dos nossos atores locais às Astúrias, para chegarmos cá e dizermos, pois é, ali funciona muito bem, mas nada do que se faz ali dá para pensar para o Parque Natural da Peneda de Gerês, porque a densidade populacional não tem nada a ver. E reposicionando este pagamento de serviços todo e recuperando também o que a Rosário disse no início sobre o subsídio da pastagem que não era dado à pessoa que tinha a floresta, quando tivemos essa conversa de manhã, ou quando vemos um PDR rejeitar áreas em que a densidade de árvores é elevada, já não é elegível como pastagem, ou quando vemos as pessoas acharem que uma forma de valorizar a produção pecuária no Alto Minho é a produção de leite ou de queijo, quando todas as nossas raças são viradas para a carne, eu pergunto-me se de facto nós reconhecemos o valor, voltando a essa questão, da agrosilvopastorícia para o território. Porque se assim fosse, teríamos não uma CCDR, como falou também o António Leite? Melo. De início, que foi a CCDR a pensar nas associações florestais, e também a Rosário referiu essa questão de os subsídios são todos agrícolas, daí serem à vaca, serem à cabra, e não ao mosaico, não àquele azulejo que tem aquele determinado modo de produção. E era interessante chamar a atenção para o facto de nós termos um potencial, as nossas raças têm um potencial de prestação de serviços de ecossistema, e o nosso maneio tem um potencial de prestação de serviços de ecossistema que não existe na Europa inteira. O que a PAC tem provocado é que este pastoreio mediterrâneo, com milénios de construção de solos, o solo demora 1 centímetro, não é 100 anos, são precisos 100 anos para aumentar 1 centímetro de solo. Estas pastagens do Mediterrâneo têm histórias longuíssimas, e de repente temos uma PAC a pressionar-nos num determinado sentido, que é deixar de prestar serviços para passarmos a produzir. Temos também uma política de ambiente que nos põe cá o lobo e que nos dificulta a vida do pastoreio extensivo, e de repente parece que a única solução é deitar a floresta tropical abaixo e produzir o gado na Argentina, que lá é que há cá condições boas, mas lá não há pastagens. As questões de sustentabilidade têm uma escala global, uma questão muito importante que frisou. Mas um outro aspecto que eu gostava de frisar é qual é a nossa especialização produtiva enquanto Alto Minho. O que é que o Alto Minho pode produzir? Estrume. Foi para rir, foi para provocar também, mas quando há bocado falava aqui das pessoas, as pessoas iam limpar, as pessoas não iam limpar, as pessoas tinham que produzir milho para comer. Claro. E a única forma de fertilizar campos de milho para comer era pegar nas cabras, e as cabras não eram para produzir cabrito, as cabras eram para comer mato e para poderem depois trazer essa matéria orgânica para os estábulos, que era aplicada na produção de comida para o homem. Ou seja, isto tudo, as pessoas não sabiam que estavam a usar as cabras para um serviço ambiental. Mas era para isso que estavam a fazer, era para fechar o ciclo. Ou ao que elas chegaram sem estudos, sem estatísticas. É uma dimensão muito importante. É uma coisa que não, atenção, mas depois saíam todas, feitas doidas, de todas as várias freguesias, com cajados, e metiam-nas todas iam todas atrás do lobo, enfiavam-na no fojo do lobo, matavam-no à pancada. O computador, põem ao lado e procuram um melhor. Não, nós também estamos a pagar alguma fatura desse maneio que foi havendo durante anos, que depois também tem ali elas sabiam que tinham expoente mãos, de exagero. Elas sabiam que tinham mãos e nós descobrimos, temos cérebro, é terrível. Se juntássemos as duas coisas, era assim maravilhoso. Se não antes tínhamos aqui escassez de população, se agora temos aqui escassez de população, antes tínhamos pressão populacional. Houve tantos fluxos de imigração ao Brasil. Só que trabalhar cá dava vergonha. Mas eu com o estrume não brinquei. Por acaso não brinquei, porque 100 cabras produzem 10 toneladas de estrume.
mas de carne só produzem 500 quilos. Bem, mas nós não podemos exportar o estrume? Acho que ainda Podemos exportar composto. O composto é altamente valorizado no tal meio urbano que tem 99% da população num 1% do território. E que está a aumentar a agricultura urbana, por exemplo, que não quer fertilizantes químicos. E um dos graves problemas, quando fiz em Serrelês agricultura biológica e produção de cogumelos, o meu problema era conseguir um fertilizante biológico. Ainda hoje é muito difícil. E as certificações são obrigatórias, o que tens de fazer? Houve uma altura, a seca no Alentejo, e o gado estava a morrer à sede. Havia produtores de laticínios que não tinham o que fazer ao soro. Mandaram um comunicado à Secretaria de Estado e ao Ministro, a dizer aos senhores, temos aqui uma solução. Vocês não ligam, não? Mas eu pego no que disse a Rosário, quando o produto é valioso, é como ao petróleo. Se é valioso, leva-se para quilómetros. Não era vendido, era oferecido porque aquilo era lixo. Para os laticínios, o soro é lixo. E, portanto, ele alimentava o gado e fazê-lo chegar lá. Nunca foi possível. Eu também ainda não consegui. O que eu quero em breve conseguir processar e vender composto. Quem decide neste país não trabalha. Mas por muito caro que seja, é um produto único, Berta. É único. É único. Nós temos um composto sem antibióticos. É rara. A produção pecuária o problema que é o a consegue. burocracia legislativa que te impede de valorizar um produto e que te impõe uma cadeia. Mas a mesma burocracia eu tenho na carne de cabrito. Eu tenho que levar um cabrito ao matadouro. Eu não posso vender diretamente. Portanto, essas burocracias existem nos vários... Mas podes traficar as primeiras. Até o turismo me obriga a pagar taxas e seguros e etc. Não é? Eu sei que as cooperativas agrícolas ambientais têm um papel muito fundamental nesses sítios, porque podem passar as próprias regulações e tens consumidor a confiar nestas cooperativas. Não precisas de ir ao Estado para estar a vender o teu produto, não é? Sim. E isto é uma coisa que nas autarquias não se faz, não é? Nas autarquias locais não se trabalha com o local. Está-se sempre à espera que venha de fora. E é isto que se tem que fomentar nestes sítios, não é? Apoio à comercialização, para mim, é o que, mesmo quando se fala com os pastores, quando se fala com os agricultores, mesmo pessoas supostamente sem cultura, elas próprias dizem: tirem-me o subsídio, ajudem-me a vender as vitais. Exatamente. É evidente. Falava alguém de início também do ganharmos escala. Das duas, uma. Ou conseguimos ganhar escala, foi o presidente da Associação Florestal. Temos duas formas, no fogo. Temos mais até, mas pelo menos estas duas. Ou ganhamos escala, ou chegamos diretamente ao consumidor. Mas há outra questão, introduzindo a questão dos mercados, há outra questão que tem a ver com a organização interregional, que são os circuitos curtos de comercialização. Quando eu vou, ainda no outro dia fui a Ribeira de Pena, e eles têm lá um hotel muito giro, com belíssima acessibilidade. E quando a água é da Serra da Estrela, e não é de Carvalheiros, nem é de Vidago, quer dizer, a região está a jogar contra ela própria. Não é? Quando nós temos turismos de habitação, turismos rurais, onde nós temos as geleias compradas no hipermercado vindas de França, nós estamos a jogar contra nós próprios. Feiras do Fumeiro com porcos da Andaluzia. Quando eu já tive em instituições com o selo Compre Portugal, não sei o quê, e com uma garrafa de água espanhola numa mesa de reuniões, e portanto, ok. Portanto, nós somos também... Também vai bater na falta de reconhecimento da sociedade do que é o seu património. Sim, mas aqui também está. Isto tem a ver, por exemplo, o que estava a falar na questão da cachena. A cachena tem sido uma bandeira, principalmente nos Arcos. E uma pessoa vai ao restaurante e na emenda está a carne da cachena. Mas os produtores... Não, a pessoa pede, só que não come porque não lhe servem. Porque os produtores têm dificuldade em vender. Mas o restaurante... tem na emenda a carne da cachena e serve barrosal galega. Pronto, e porquê? Porque é mais barata, é mais fácil de fazer e porque pensa que o consumidor, como não é esclarecido, chega a ver... E há questões dos restaurantes, eles têm que perceber que se dá pena suspensa. Dá prisão com pena suspensa. Mas a questão não vai tanto mas sim, mas a questão não vai tanto pelas questões impositivas. A questão está em trabalhar o tecido económico também e perceber que uns ganham pelos outros e que uns arrastam os outros. Nessa sessão que eu tive em Ribeira de Pena, não fui eu só que notei, porque era oradora lá, mas houve um presidente de Câmara também lá estava convidado e que identificou a mesma... Queria só fazer uma pergunta ao que me lembrei agora. Este fim de semana passado foi o fim de semana do Cabrito nos Arcos.
quantos cabritos conseguiste revender aos restaurantes dos Arcos? Nenhum. Mas também não eu sincronizei os partos para ter os partos todos nesta época. Mas do que conheces, qual é a Mas expectativa? não conseguiria, nem eu queria. Sim, mas... Porque eu ia desvalorizar o cabrito. Claro, mas, por exemplo, supostamente faz-se fim de semana de cabrito para que os produtores de cabrito vendam os cabritos e quem vai de fora possa provar o cabrito local. Da tua expectativa, ou conheces, dos 10 ou 12 restaurantes aderentes, em quantos é que conseguimos comer um cabrito feito nas Serras dos Arcos? Eu, para mim, é nenhum. Acho que a resposta está feita. Sim, mas posso só completar o meu raciocínio. Esse Presidente da Câmara contava uma história relativamente quando as empresas espanholas de construção ganham obras em Portugal, não é? Portanto, ele é autarco e tal. Atualmente, a partir de X milhões de euros, os concursos têm que ser Sim, mas a questão importante tem na história que ele conta. A história que é a empresa espanhola que vai construir um edifício, traz a reboque os tipos de todos os produtos de construção civil que consegue articular. E, portanto, não vem só ele, vêm mais 10 empresas atrás dele. Nós não fazemos exatamente a mesma coisa, porque o nosso posicionamento, dizia ele, só estou a fazer as palavras deles, é assim: eu diria que teríamos que pôr as questões que é, se houver capacidade de fornecimento em Portugal ao mesmo preço, porque é a questão do preço, mas temos que fazer este esforço e muitas das vezes nós não estamos dispostos a fazer esse esforço, porque se calhar para o restaurante vender e ter margem, o cabrito tem que ser a determinado preço. Se calhar para o cabrito ser valorizado, o tipo também tem que conceder pôr na emenda um determinado preço que é para viabilizar o cabrito. Ou seja, este jogo tem que haver... Ou se calhar tem que perceber que não pode ganhar 50% ou 60%, tem que ganhar... É que não podemos ganhar tudo. Não podemos ganhar tudo num dia, não é? Mas podemos ter negócio 365 dias por... Ou, por exemplo, tem que se perceber que a carne da caixina não é bom para fazer preço. Eu peço desculpa, há aqui uma informação. É que se vocês quiserem ir à Galiza ou à Espanha com uma empresa portuguesa, já não conseguem, porque eles só aceitam o espanhol. Eles só dirigem buscar mas isso na prática, se tivesse aqui um burocrata de Bruxelas, dizia que isso é impossível, que estava a mentir. Mas de facto é isso que acontece. As empresas portuguesas que estão na Galiza são porque tiveram que montar um escritório lá. E nós também não conseguimos entrar lá. Mas nós cá, a partir de 3 ou 4 milhões de euros por obra, é obrigatório ser um concurso público. Mas é cá em todo lado que seja europeu. Só que há uns que concordam as situações e que as conseguem acomodar. E há outros que não. Mas aqui, falando dos recursos endógenos, aqui tem que haver um trabalho dentro das regiões para perceber que uns potenciam outros. Porque nós mesmo na questão do turismo que queríamos introduzir... De manhã estávamos a falar da questão da construção. Na Galiza tem crescido imenso a produção de madeira para a construção. A nível de derivados, até inclusive tem feito um trabalho grande com o eucalipto de transformação para a produção de soalhos. Puseram um centro tecnológico a estudar como é que se fazia a secagem do eucalipto e os arquitetos a serem prescritores de eucalipto para as obras. E a receberem comissões? Como? E a receber comissões dos arquitetos? E a receberem comissões? Não sei. Se utilizarem aquela madeira, recebem comissões. Não sei. E há também ter em conta que mas as comissões não são dadas pelo Estado. As comissões são dadas eventualmente pela indústria. Mas isso é o mercado, digamos assim, a funcionar. Mas o facto é que antes de haver isso, o que puseram foi o centro tecnológico a estudar a secagem, porque o problema do eucalipto é uma madeira resistente. E porque é uma madeira nobre, é dura, não é? E, portanto, só tem um problema de colapsar se não for feita a secagem nas condições que tiveram. Estudaram isso a partir do momento que resolveram esse problema. Começaram primeiro por construir um edifício público com eucalipto para mostrar e depois, eventualmente, isso que o Sabena da Rocha diz... Fazem várias ações de formação... bastante... Eu dou outro exemplo. Nós tivemos aqui projetos aqui com a Galiza para a utilização da biomassa local, certo? No final do projeto nós não conseguimos nada. E eles conseguiram que o governo fizesse um programa
de 3 milhões de euros para as pessoas comprarem equipamentos para consumo de biomassa e fazerem um aquecimento regional. E aquecimento, e portanto fizeram coisas. Estava-se a falar de Sória aqui há pouco. Sória. Tivemos um projeto com eles, um Interreg, sobre a prevenção de incêndios. Só um parênteses. Nesta grande massa de pinhal não há fogo, eles não têm registro de fogo. Sim, mas em Sória fizemos. E eles não têm os problemas que nós temos, mas têm alguns. Chegamos ao final desse projeto Interreg e eles viram o que é que em Portugal, como é que funcionavam os chapadores, terminaram um projeto de Interreg com o Governo Regional a apoiar-nos uma equipa de chapadores. E o que é que eu quero fazer, e tenho lá brigadas, quadrilhas, como eles chamam, e o que é que eu quero dizer com isto? Que é a integração entre o Governo e as organizações é muito mais forte, e aquilo que para nós, como há pouco estava aqui a dizer, são projetos para irmos sacar um bocado de dinheiro e depois já nem sequer, até esquecemos muitas das vezes os objetivos e os fins nobres de determinados projetos. Em Espanha há muito mais capacidade concretizadora, do meu ponto de vista pessoal, é por terem governos regionais e estarem mais... O nosso pinho aqui, do Minho, por causa da zona tampão, o pinho, aqui em Portugal, por imposição da Comunidade Europeia e por causa de sermos a doença de matos, tem que ser tratado. O que a gente verifica é que os caminhões vão ali à Espanha, fronteira, põem um carimbo deles e vêm para cá. E já não são tratados. Isso comboios? Pronto. Posso falar? É uma questão simples. Mas eles têm a doença. Só que nós somos um bom aluno. E eles estão muito bem caladinhos. Nós também podemos ser um bom aluno, mas ser mais inteligente, mais esperto. Pois, Eu por gosto de isso, ser bom aluno, mas inteligente mais são bons, inteligente, mais já esperto. se Mais eficiente. Tínhamos aqui da parte do Dr. Viana Costa algum lugar acrescentar a questão? Parabéns a todos os que fizeram um diagnóstico. O português é um homem, e a mulher também, fantástico. Agora tem que ser o cidadão e a cidadã. São fantásticos a fazer diagnósticos. Todos sabemos o mal que, infelizmente, nós vivemos. O que me interessa a mim é o futuro. E nós é que temos que ser a mola de transformação do futuro. E desta reunião devem sair conclusões daquilo que devemos fazer para melhorar a nossa região. Eu estou na floresta exatamente para isso. Quando entrei em 1990 a fundar a Floresta, foi pensando que eu estava a contribuir a melhorar o futuro da nossa região, porque o nosso petróleo verde é a floresta. É o nosso petróleo verde. Passaram-se esses anos todos, e lá já lá vão muitos, e continuamos a chorar sobre o leito derramado. Ora bem, incêndios é um cancro da floresta. É preciso que esse métier dos incêndios seja estudado e não seja um negócio. Eu discordo que a luta dos incêndios seja do Ministério da Administração Interna. Os incêndios florestais deviam estar no Ministério da Agricultura. Porquê? Porque os milhões estão a ser absorvidos por instituições muito válidas, que é os bombeiros, mas que não têm noção nenhuma do que é a floresta. E eu proponho até que se faça formação profissional para os bombeiros, dizendo-lhe o que é a floresta. Gasta-se bilhões e milhões na luta, e se eu for a um quartel de bombeiros, perguntar-lhe o que é que eles acham da floresta, o que nós estamos aqui a conversar, de lá nada, a não ser de mangueira na mão. Isto, nós estamos na altura de fazer formação, e é preciso fazer formação aos nossos bombeiros, seja voluntários, seja municipais. Depois, gasta-se milhões a fazer formações para tudo e mais alguma coisa. Ao setor primário, há muita pouca formação. O setor primário, que é o que nós estamos aqui a debater, quer seja a agricultura, ou pastorice ou floresta, praticamente não é objeto de formação, nem há poucos especialistas, muito poucos especialistas. Há um erro considerado intuitivo. Claro.
Isso é fundamental que nós aproveitemos este dinheiro que há agora para formar. Por acaso há muita formação. Eu tenho uma vizinha minha que já tem 13 cursos. Fitofármacos. Isso não é formação. Estou brincando. Eu chamo a formação de negócio. Claro. É o emprego dela. É o emprego dela, ela não faz nada. Não, mas temos agora uma ferramenta que inclusive há a saída profissional de bombeiro. Não há, infelizmente, bombeiro florestal. Mas há de bombeiro. Mas o reconhecimento de competências profissionais pode ser uma via para o setor primário. Mas então eu não me importo, eu já fiz algumas provas em etapas, esses cursos profissionais, eu não me importo de fazer exames. Porque a maior parte das pessoas... Mas eu não estava a falar de curso profissional, estava a falar de reconhecimento de competências no trabalho. Não serve nada, isso não serve para nada, isso é para deitar dinheiro fora. É dinheiro, deitar dinheiro fora. Não concordo. Não concordo consigo. Não concordo. Aí não pois olha, eu concordo comigo que eu acho que as pessoas... Eu vou-lhe explicar porquê. Eu vou ao Chile e você não vê nenhum canarinho, como chamam eles, não saber o que é floresta e o que é lutar a floresta. Eles vieram ensinar aqui os nossos bombeiros como é que se apagava o fogo. Alguns até morreram. Alguns até morreram. Exatamente. Porquê? Porque não estavam preparados na nossa floresta. Mas nós temos que fazer a formação dos bombeiros para a floresta. locais. Não generaliza que é um erro. Eu não estou a generalizar, estou a dizer que é o que eu encontro. E já tenho Tem que esclarecer, inspector. Eu vou explicar. Atualmente o meu tesoureiro é o comandante distrital da Associação dos Bombeiros de Viana do Castelo. E temos discutido isso. É claro que ele sozinho não faz nada. Mas tem que haver uma política nacional para mudar, transformar isto. E depois, deixa-me só acabar isto. Eu tenho candidaturas para projetos de pessoas que estão desempregadas de longa duração para exatamente trabalharem na floresta. Prestação de serviço social. Agora é isso que eu ia dizer. Tenho que conseguir formação para pessoas que, na verdade, é preciso que os trabalhadores na floresta tenham uma qualificação superior à que têm. São seres que, na verdade, socialmente não são considerados. Quem trabalha na floresta é desconsiderado por isto e por aquilo. Olha, é um brutozico, é uma pessoa ingênua. Só na verdade, aqueles que não pensam é que estão na agricultura ou que vão para a floresta trabalhar todo o dia de uma passeio. Eu vou só interromper. Até há pouco tempo o cozinheiro também passava por esses problemas. Mas foi valorizado? Temos que arranjar um programa na televisão. Eu proponho aqui que seja feito todos os anos um concurso para motosserradores, como lá nos Estados Unidos. Eles fazem um concurso a ver quem é o melhor. Nós temos que arranjar formas de valorizar profissionalmente os trabalhadores da floresta. Ainda há pouco estava a falar.